né, e falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou amazonense, eu sou engenheira eletricista pelo FAM, eu fiz doutorado em ciência da computação na UFMG, sou professora do Instituto de Computação e cofundadora desse projeto, que me dá muito orgulho. E, além disso, eu sou a esposa do Eduardo e a mãe da Bela e da Gabi, porque isso é uma coisa que a gente gosta de trazer muito para dentro do projeto, que é a ideia de não compartimentalizar a nossa vida. Né? A gente tem a nossa vida profissional, a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem os nossos hobbies e a gente não pode ficar colocando isso em gavetas, tá? A gente precisa falar um pouquinho mais dessas nossas atividades, porque é isso que nos faz, né? Que nos torna quem nós somos. E quando a gente começa a falar um pouquinho Então, como vocês podem ver, na verdade, só fazendo um parênteses, eu tenho duas grandes motivações, que são duas garotinhas aí que, quem sabe, virão para a área de tecnologia. E quando a gente começa a falar, a discutir sobre tecnologia e sobre mulheres, uma das coisas que a gente gosta de falar um pouco é que a gente precisa sair um pouquinho do estereótipo. Né? Se eu pedir para vocês pensarem num profissional de tecnologia, num engenheiro, talvez muitos de vocês pensem numa pessoa assim, né? Quando pensa em profissionais que têm bastante sucesso, vocês pensem em Steve Jobs, em Bill Gates, mas a gente tem um leque muito grande de profissionais trabalhando na tecnologia. Né? A gente tem essa moça que fez parte de um projeto chamado I Look Like an Engineer, eu sou uma engenheira, para mostrar que não existe um estereótipo, uma cara no engenheiro. Ele tem são diferentes pessoas com diferentes experiências, né? Por exemplo, muita gente que não conhece computação, não conhece essa senhora, mas ela se chama Grace Hopper e é uma pessoa extremamente importante na área de computação. Não é uma mulher importante, é uma pessoa, é um profissional de computação extremamente importante. Né? Então, o primeiro passo, quando a gente está entrando falando um pouquinho de mulheres em tecnologia, é se livrar um pouquinho desses estereótipos, né? As próprias ferramentas que a gente tem, se a gente procurar um profissional de TI, algumas das imagens que nós veremos, e se a gente procurar um profissional de enfermagem, essas são algumas das imagens. Então, a gente precisa trabalhar nisso, né, de desconstruir um pouquinho isso, esses estereótipos, sim, que a gente tem, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ver é um pouquinho a nossa realidade. Então, esse mapa aqui, ele está mostrando que pessoas que trabalham, qual é a média de horas dedicadas a cuidados a outras pessoas e a fazeres domésticos. E se você olhar em todas as regiões do país, né, você vai ter as mulheres muito mais ocupadas com essas atividades. Né? E isso não dá para a gente não trazer para a discussão. Okay? Um outro fator que é muito importante a gente discutir mais sobre o equilíbrio de gênero é a diferença salarial que a gente tem em alguns cargos dentro da tecnologia. Então, a gente tem pessoas fazendo a mesma atividade, não são atividades diferentes, são a mesma atividade e a gente tem essa diferença. Tá? Então, isso são são motivadores para a gente trazer essa discussão, né, esse assunto para todo mundo, para a sociedade. Vindo um pouquinho mais para a universidade, que é o meu universo, a gente tem que, de cada 10 alunos em computação, apenas 2 são mulheres. Então, a gente tem aí 20% dos alunos sendo meninas, ok? Mas a gente tem um retrato bem interessante dentro da UFAM, e aqui é só um pouquinho, uns dados que a gente levantou. Esse gráfico aqui mostra percentualmente a quantidade de mulheres e homens que se formaram. Então, a gente tem a barrinha vermelha das mulheres, ela é uma barrinha maior. Então, ainda que elas sejam em número menor, elas têm persistido nos nossos cursos. Então, a gente precisa incentivar isso, tá? Então, por que nasceu o Cunhantã Digital? Não é porque a conta é 2 para 8, tá? Não é porque simplesmente a gente quer que tenham mais mulheres na tecnologia. É porque a gente acredita que a tecnologia ela tem que ser para todo mundo.
E se eu quero que a minha tecnologia seja inclusiva, se eu quero que a minha tecnologia ela realmente alcance as pessoas, eu preciso ter essa diversidade no desenvolvimento. Não tem como eu alcançar todo mundo se eu não passei, não tenho a experiência da realidade de todo mundo. Tá? Então, a gente precisa dessa diversidade, porque por mais capaz que eu seja, por mais preparado que eu esteja, quanto mais diversidade a minha equipe tiver, mais os produtos que eu estou criando, as ferramentas que eu estou criando, os aplicativos que eu estou criando, vão alcançar as pessoas. Então, a gente acredita muito nisso. Ninguém está questionando capacidade, ninguém está questionando competência de quem faz tecnologia. A gente quer, sim, que a gente consiga que a tecnologia alcance cada vez mais pessoas. Então, essa é uma grande motivação que a gente tem no Cunhantã Digital. Né? E aí, quem é a nossa mola propulsora aí são os jovens, né? A gente tem um foco na juventude, e essa é uma foto dos nossos voluntários, tá? Dos alunos da UFAM que nos ajudam muito dentro do Cunhantã Digital. Então, a juventude, ela é o nosso foco. Então, falando um pouquinho da história, tá? O Cunhantã Digital, eu falei, tem 5 anos, ele nasceu em 2015, mas antes de 2015 já existia no Instituto de Computação, principalmente dirigido pela professora Rosiane, que está aí à esquerda na foto, um movimento chamado SciTech Growth, em que ela treinava e montava equipes femininas para competições, para maratonas de competição, maratonas de programação, para atividades de hackathon. Então, a gente tem, antes de 2015, já a SciTech Growth, tanto participando de maratonas de programação, quanto participando de hackathons, isso com muito incentivo da Microsoft, que tem um programa para a inclusão de meninas há bastante tempo, e aí são um exemplo das nossas meninas, na época, com 3 aplicativos que elas fizeram, que elas participaram de um hackathon, e são aplicativos para mulheres. Um era eventos para mulheres, o outro era para mulheres grávidas, uma rede social para troca de informação, e outro para dar dicas de maquiagem. Então, a gente tem isso antes do nascimento do Cunhantã Digital. O Cunhantã Digital em si nasceu em 2015, né, a gente participou, eu e a professora Tanara, a professora Rosiane, são professores do Instituto de Computação, nós participamos do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, tá, que é a sociedade da área de computação, e lá a gente, na verdade, a gente já conhecia um projeto que é nacional, que é chamado Meninas Digitais, é um projeto que esse ano está fazendo 10 anos, e lá nós fomos incentivadas, né, a trazer o Meninas Digitais para Manaus, mas a gente falou, a gente traz para Manaus, mas a gente chama de Cunhantã Digital, que é um projeto que tem mais a nossa cara, né, um nome que tem mais a nossa cara. Então, em 2015, em julho, a gente criou o Cunhantã Digital, em agosto nós tivemos o nosso primeiro workshop. Então, aí a gente já teve, né, um gostinho de que o assunto é relevante, de que o assunto chama atenção. Esses eram alguns dos participantes de um congresso que estava tendo ao mesmo tempo que o Cunhantã Digital. Na verdade, a gente foi convidado a participar desse simpósio, levar o Cunhantã Digital, e as pessoas literalmente vestindo a camisa e mostrando para a gente a relevância do assunto. Né? Então, em 2016, no início de 2016, a gente fez um fórum para educadores, em que a gente convidou professores da CEMED, convidou professores da SEDUC e professores de escola particular para a gente discutir um pouquinho o assunto, o que eles sentiam dentro de sala de aula, o que a gente pode fazer, né? E aí a gente começou a participar da Feira Norte do Estudante, que a gente vem participando desde 2016, com o nosso stand do Cunhantã Digital, para apresentar o projeto e essa motivação que a gente tem. Né? Em 2017, a gente começou a fazer uma acolhida aos calouros, né, do Instituto de Computação, da UFAM, e desenvolveu algumas atividades para criança também, que esse aí é o Scratch Day, que foi uma oficina promovida pelo Cunhantã Digital para as crianças, para ensinar um pouquinho de pensamento computacional, raciocínio lógico e uma ferramenta de programação. Tá? Então, isso é uma das atividades que a gente faz também, né? Trabalhar com alunos mais novinhos de ensino fundamental. Em 2018,
né? A gente tem aqui, essa é uma foto da nossa acolhida aos calouros, tem os nossos voluntários, essa acolhida aos calouros do Instituto de Computação, né, que são atividades extremamente importantes, porque os alunos se sentem acolhidos, mas nossas alunas se sentem ainda mais acolhidas, né? Em 2019, né, a gente tem aqui o nosso segundo workshop, então a gente conseguiu em 2019 fazer o nosso workshop, e um ponto muito importante, né, desse workshop é que a gente levou o workshop para o interior. A gente teve um dia do workshop em Itacoatiara, né, então lá a gente desenvolveu algumas atividades, passou o dia inteiro lá, com palestras, com mesas redondas, com oficinas, e depois foram mais 3 dias aqui em Manaus, né, para discutir. Tivemos oficinas também, palestras com assuntos diversos, e foi um momento muito importante, foi um momento muito, muito rico, né, desse workshop, do segundo workshop da Conhatã Digital. E agora, em 2020, né, a gente fez 2 ações que a gente gosta muito de destacar. Foi um aplicativo chamado SOS Elas, que foi desenvolvido em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada, né, da OAB, que é um aplicativo para prevenção à violência doméstica. Então, é um aplicativo que foi lançado na semana, né, na primeira semana de março, no Dia da Mulher, que é um aplicativo que, se a mulher ela faz o cadastro, e se ela se sentir em situação de perigo, ela tem como acessar alguns conhecidos ou até a polícia, né? Então, é um aplicativo extremamente relevante, e principalmente agora, tanto que a gente tem conversado, tem visto, né, sobre a questão da violência doméstica em tempos de pandemia. E um outro projeto que a gente fez, eu confesso que esse aí eu adoro, que é o que a gente precisa fazer para trazer mais meninas para a tecnologia. Uma das coisas que a gente pode fazer é mostrar para meninas que essas mulheres existem. Então, esse projeto se chama Garotas Espertas, se inspiram em mulheres brilhantes. Ele foi feito em parceria com a Companhia Trilhares, uma companhia de teatro, e o que a gente fez aqui foi caracterizar as meninas como uma mulher importante na tecnologia e fazer uma sessão de fotos. Mas eu confesso que a foto em si, ela foi o resultado final, ela fica super bonita, mas todo o processo ele foi extremamente relevante, porque para que essas meninas pudessem se caracterizar, chegassem a esse ponto, elas pesquisaram uma pessoa importante na história, elas se prepararam para contar a história. Então, o nosso objetivo aqui, essa é a primeira parte do Garotas Espertas, a gente ainda tem a segunda parte, que a gente pretende produzir alguns vídeos, é que as meninas contem a história dessas mulheres. Então, essas meninas, elas passaram por um processo em que elas fizeram as pesquisas, elas se emocionaram com as histórias, elas conheceram as histórias de diversas mulheres, né? Então, isso foi extremamente gratificante, porque não foram só as meninas, foram as meninas, os pais das meninas, pai que tirou um tempinho para construir um telescópio para a filha levar, mãe que foi atrás, né, de figurino para caracterizar a sua filha. Então, o processo inteiro ele foi extremamente rico. E aí a gente tem essas meninas lindas aí caracterizadas como essas mulheres, e no final do projeto a gente perguntou para elas, né, o que você sentiu ao participar do projeto Garotas Espertas? E isso foi o que elas disseram, sabe? E elas disseram que elas sentiram inspiração, que elas sentiram coragem, que elas sentiram felicidade, que elas sentiram confiança e orgulho. Isso é muito interessante, isso é uma sementinha que a gente está plantando para meninas de 8 a 12 anos. Né? Isso vai ficar, isso elas vão levar, e depois as mães contaram. Não, elas contaram história na escola, e é assim que a gente começa. Né? A gente tem que mostrar que essas mulheres existem, para que as meninas se identifiquem com essas histórias. Né? A gente recebe algumas críticas, obviamente, né, de pessoas que falam, vocês estão forçando as meninas a entrarem numa área. A gente não está forçando, né? A gente quer
que elas conheçam a possibilidade, que elas saibam que essa possibilidade de trabalhar na tecnologia, ela existe. Por que é importante que elas trabalhem nisso? A gente precisa da diversidade, como eu já falei, e a gente quer trabalhar nisso, né? Em trazer essa reflexão para as pessoas que estão na área, né? E aí a gente tem esses nossos resultados, e um resultado que a gente acha bem relevante é a mesma pergunta que a gente fez para as nossas garotas espertas, a gente fez para os nossos voluntários. A gente tem os nossos alunos e alunas do Instituto trabalhando, e o que eles sentem ao participar do Cunhatã Digital é um sentimento de união, de igualdade, de respeito. Então, a gente está cultivando isso. Eu brinco com eles que a gente quer conversa, a gente tem muito menino que é voluntário do Cunhatã, e a resposta deles é extremamente importante, né, porque as pessoas perguntam, mas por que quando a gente está em eventos e eles estão apresentando, mas por que você está num projeto desse? Você não é menina, e eles falam, por que eu não estaria? Né? Eu acho relevante, então eu faço questão de estar num projeto desse. Então, são sentimentos que eles levam depois na carreira profissional, e a gente acha isso muito importante, né? E aí a gente teve também 2 depoimentos de 2 alunas que nos conheceram na escola ou na Feira Norte do Estudante, e que disseram que, por terem conhecido o projeto, elas saíram de lá com a certeza que queriam fazer ciência da computação. Então, a gente vê que a nossa mensagem ela está se espalhando, a gente está conseguindo alcançar essas meninas, a gente tem outros depoimentos de alunas que falam, não, eu entrei na sala de aula, eu era a única mulher, e por causa do Cunhatã eu sabia que aquilo ali era o meu lugar, sim, tá? Que eu estava no lugar certo, porque aquilo ali era a área que eu queria seguir, tá? Então, por projetos como esse, eu me senti acolhida. Então, o acolhimento, ele é uma coisa muito importante, né, nesses ambientes. Então, para os que estão assistindo a gente, né, o que eu posso fazer? O que eu, pai, mãe, professor, né, empresário, o que eu posso fazer? Então, a gente tem algumas dicas aqui para vocês. A primeira coisa é não generalizar. Tá? Não generalizar e dizer, essa atividade não é para menina. Não generalizar ao dizer que as meninas são organizadas, então elas vão para a área de humanas, e os meninos gostam das aulas de matemática, são bagunceiros e são melhores no esporte. A generalização, ela vai levar as meninas a acreditarem que aquilo não faz parte da realidade delas, ou que elas não pertencem àquele lugar. Então, é uma dica. Assim como isso não é para menina, você dizer menino não chora, isso é uma generalização que pode gerar consequências ruins. Outra coisa que a gente pode falar é incentivar academicamente as meninas, não só a tirar notas altas, mas também a que elas pensem, o que você gostaria de fazer, né? Diz que agora a gente não pergunta mais o que você quer quando crescer, você pergunta que tipo de problema do mundo você quer resolver. Então, incentivar academicamente as meninas, incentivar as meninas a se desafiarem, isso é importante. E, ao mesmo tempo, lidar com a frustração e com o fato de você não ser perfeita. Existem muitos estudos que dizem que as meninas são criadas para serem perfeitas, e então aquelas atividades em que precisa ter muita repetição, pode ser que elas se frustrem e achem que não são para aquela área. Então, incentivar a se desafiar e a lidar, né, com desafios. Sempre encorajar e festejar os sucessos. Isso é uma coisa extremamente importante. Acho que a gente tem que celebrar esses sucessos para essas meninas. A gente tem isso aqui, é um recadinho para os pais, né? O pai. A gente tem aqui dois exemplos, né? Tem a Melinda Gates, que é da Gates Foundation, que é a esposa do Bill Gates, que ela é engenheira da computação, e ela disse que foi extremamente importante na vida dela o pai dela acreditar nela. A mãe incentivar, mas o pai acreditar foi extremamente importante. E aí você tem a Malala, que ganhou o Nobel da Paz, e uma vez perguntaram ao pai dela, por que a sua filha é tão forte? Ele falou, porque eu não cortei as asas dela. Então, você acreditar na sua menina faz toda a diferença.
E você, professor, o que você pode fazer? Sempre estar atento ao ambiente de sala de aula, porque a sala de aula é um ambiente que você pode incentivar seus alunos, e quando você perceber que tem alguma coisa que pode deixar uma menina constrangida, ou que ela deixe de se manifestar, eu acho que a gente tem que intervir sempre que necessário. Em reuniões, seja reunião na escola, seja reunião em empresas, seja reuniões sociais, não interromper e nem permitir interrupções. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. As pessoas falam, não, mas eu não faço isso, mas quando você começa a prestar atenção, pode ser que você faça, né? Você faça. Então, isso é uma coisa que a gente começa a prestar atenção e começa a se policiar, não interromper a fala das meninas. Você que participa, você tem uma empresa que faz processos de seleção, ter atenção nesses processos de seleção. Se não tem algum fator que faça com que as meninas se sintam excluídas, pode colocar alunos e alunas, para elas saberem que elas estão sim incluídas nesses processos de seleção. Criar ambientes que sejam acolhedores, isso é muito importante. Capacitar as mulheres para a liderança, isso não acontece de uma hora para outra, né? Então as pessoas precisam ser capacitadas sim para a liderança, sempre incentivar a diversidade, isso vai te trazer muitos benefícios dentro da empresa, e não perpetuar estereótipos. Eu acho que isso, a gente tem estereótipos de, se a mulher é uma chefe, ela é mandona, se o homem é um chefe, ele é um líder, então esse é um estereótipo ruim. Ambos são líderes, e a gente tem que trabalhar nisso aí. Para quem é investidor, existem mulheres empreendedoras, a gente precisa investir nessas empresas. A gente tem que ser, sim, sensível a questões pessoais. É óbvio que você não vai trazer todos os seus problemas pessoais para dentro, mas para dentro da empresa. Mas é como eu falei, você não compartimentaliza a sua vida, né? Então, existem questões que você deve ser sensível. Eu, particularmente, duvido que tenha muitos homens que tenham ficado preocupados em avisar para o chefe que teriam um filho. Com as mulheres isso acontece. Tá? Com a mulher isso acontece. Então, é isso que a gente quer dizer com esse ser sensível em questões pessoais. E convidar mulheres para palestras e painéis técnicos. Acho que isso é extremamente importante também. Às vezes a gente não pensa no nome da mulher, e elas existem, elas estão por aí. E aí, ouvir, refletir, repensar, aproveitando o tema do programa, o título do programa, isso a gente precisa fazer o tempo inteiro. Estar sempre de coração aberto para ouvir uma mensagem de um ambiente que a gente não conhece, de condições que a gente não conhece. E as meninas, quando forem interrompidas, se manifeste, você não precisa falar, mas com licença, eu estava falando. Sempre pedir ajuda, você não precisa estar sozinha, existem as redes de auxílio que podem te ajudar sempre, e sempre incentivar umas às outras, isso vai fazer muita diferença. E o que a gente já tem aqui, né, além do Cunhantã Digital em Manaus, a gente tem as Pai Ladies, que a Giovana vai falar depois, a gente tem um projeto muito bonito da UFAM, que é das professoras da matemática, chamado Caboclas Quirimbaua Aueté, eu treinei um tempão para falar isso, também para empoderamento feminino e para trazer mais meninas para as exatas, e tem as Manaus R Ladies, né, Manaus R Ladies, também com um trabalho parecido com o que a gente faz, e pelo Brasil afora um monte de outros trabalhos feitos para as meninas. Okay? Então, era isso que eu queria falar para vocês, sempre que vocês escutem essa mensagem de trazer mulheres na tecnologia, sempre pensando que o objetivo é sempre melhorar o que a tecnologia pode proporcionar às pessoas, né, e que existem pequenas ações que eu posso fazer no dia a dia que podem gerar uma diferença muito grande na vida dessas meninas. Ok?